Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o microempreendedor individual. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem levantar a mão e a gente tira, tá? Dúvidas mais específicas, eu fico até mais um pouquinho depois da palestra para sanar junto com vocês, tá? Então fiquem à vontade aqui para tirarem as dúvidas junto comigo. Então, hoje a gente vai falar sobre condições para se tornar microempreendedor individual, atividades admitidas, tributação e contabilidade, benefícios, regularização do empreendimento, obrigações comuns e fiscais, cessão de mão de obra, contratação de empregado e saída do regime, tá? Então, o microempreendedor individual, ele é regido pela Lei Complementar 128 de 2008. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi criada uma lei que ajuda o microempreendedor a iniciar o seu negócio de forma a não ter uma tributação tão pesada como é nas micro e pequenas empresas. Então, o Simples Nacional ele veio para ajudar a enxugar a tributação para que o empresário iniciante consiga desenvolver o seu negócio com segurança, tá? Então, nós vamos falar agora das regras para você se tornar microempreendedor individual. Então, a primeira regra que nós vamos ver aqui é ter um rendimento bruto de até 60 mil no ano. Então, a gente fala 60 mil de rendimento bruto no ano, de janeiro a dezembro. Se eu abro agora em fevereiro, eu já não vou ter mais o rendimento de 60 mil no ano, e sim 55 mil. Se eu abrir em março, eu vou ter 50 mil, ou seja, o proporcional aos meses do ano. Então, se eu deixei de ter esse rendimento no começo do ano, eu acabo abatendo do valor total de rendimento possível para um microempreendedor individual. Então, até 60 mil de rendimento de janeiro a dezembro. Lembrando que também eu não preciso ter a média de 5 mil mensal, né, porque é a média aí do microempreendedor individual. Eu posso ter 5 mil no mês, 7 mil no outro, 3 mil no outro, desde que no final do ano, eu compensando tudo, eu tenha 60 mil de rendimento bruto. Tudo bem? Certo. Outras condições para ser microempreendedor individual. Então, além de eu ter que ter rendimentos de até 60 mil no ano, eu não posso ter sócios, outras empresas no nome, e se eu quiser ter um empregado, eu posso ter até um funcionário registrado, tá? Então, essas são as regras para ser microempreendedor individual. Eu não posso ter uma regra e não ter outra, tá? Então, para eu ser microempreendedor individual, eu tenho que ter todas essas regras. Aí, aqui então, nesse slide é isso que fala. Ter faturamento anual de até 60 mil no ano, não ter outras empresas, ter até um empregado registrado. E um detalhe, você tem que ter a sua atividade dentro das atividades listadas como permitidas pelo microempreendedor individual. Tá? Então, atividades de cunho intelectual não entram nas atividades permitidas pelo MEI. Outra questão é, nós não podemos abrir o microempreendedor individual de forma a descumprir normas municipais e fragilizar a legislação trabalhista. Então, eu não posso abrir um microempreendedor individual sendo que eu tinha que ser funcionário daquela empresa, ou vice-versa. Eu contratar uma pessoa como microempreendedor individual sendo que ela tinha que ser meu empregado registrado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O microempreendedor individual, ele responde como uma empresa, né? Ele tem um CNPJ aberto.
Então, eu tenho que tomar cuidado para não infringir a lei. Então, as atividades admitidas pelo microempreendedor individual, que a gente vai ver, é o comércio em geral, indústria em geral e serviços em geral de natureza não intelectual. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Eu consigo verificar se a minha atividade está dentro das atividades permitidas pelo MEI através do portal da prefeitura ou através do portal do empreendedor. Então, agora a gente vai começar a falar das obrigações do microempreendedor individual. Então, eu vou pedir para vocês anotarem o site do Portal do Empreendedor, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Tudo que for referente ao microempreendedor individual, vocês estarão fazendo através desse portal, tá? Então, com relação às regras, tudo bem? Agora a gente vai falar, então, sobre as obrigações do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele tem a obrigação de recolher os tributos mensalmente. Esses tributos, eles são recolhidos através de uma guia única chamada DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, né? Essa DAS, ela deve ser retirada através do portal do empreendedor até o dia 20 de todo mês para pagamento, tá? Mas o que incide dentro da tributação do microempreendedor individual? Então, você, como microempreendedor individual, vai pagar o INSS, que tem um valor hoje atualizado de R$ 44,00, mais a tributação que incide para comércio R$ 1,00, que é o ICMS, e para serviços R$ 5,00, que é o Imposto sobre Serviço. Então, se eu for pagar para comércio, eu vou pagar R$ 44,00 mais R$ 1,00. Né? Então, o INSS e o ICMS junto. Então, R$ 45,00. Lembrando que o valor do INSS é sempre 5% do valor do salário mínimo. Então, para esse ano, ele já foi ajustado. Para o ano que vem, se o valor do salário mínimo aumentar, o valor do INSS aumenta também. Tá? Então, o seu boleto ele só vai aumentar o valor mediante o aumento do salário mínimo. Tá? Com relação ao pagamento para serviços, vocês vão pagar o INSS e o Imposto sobre Serviço, que vai dar aí R$ 49,00. E para quem é do comércio e do serviço, vai pagar todas as tributações juntas. Então, eu vou pagar o INSS, o ICMS e o Imposto sobre Serviço. Eu vou pagar R$ 50,00 por mês. Tá? Essa guia ela deve ser recolhida através do portal, porque esse boleto não vai para a residência. Tá? Antigamente era enviado o carnê do cidadão, aquele carnezinho amarelo, que vocês efetuavam pagamento. Hoje em dia, não vai mais para a residência, tem a obrigação de ser puxada através do portal do empreendedor. Então, essa é a tributação que vai incidir através do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele não paga mais nada a não ser a DAS. Tá? Não existe taxas que aumentem o valor. Ele vai pagar sempre essa guia de recolhimento apenas. Tá? É o que fala nesse próximo slide. Redução de taxas para o MEI. Não existe custos ou existe uma redução dos mesmos para, no caso, né? Ele não paga pela abertura, registro, funcionamento, não paga para ter alvará, não paga nada mais além da DAS. Tudo bem? Então, assim, quando vocês abrem, acaba indo umas cartinhas de associação, federação, mas vocês só se associam se vocês quiserem. Caso não queiram, não tem problema, é só pagar o boleto chamado DAS. Tudo bem? Então, aqui nesse slide, ele fala que a vigilância sanitária ela também não pode cobrar, ou seja, nenhuma fiscalização pode incidir valores para o microempreendedor individual. Tá? Reforçando aí a questão do único pagamento a ser devido ser o pagamento da DAS. Tá?
Contabilidade simplificada é a outra obrigação do microempreendedor individual. Então, o MEI, ele tem a obrigação de fazer uma declaração anual chamada DACIMEI. Essa declaração ela deve ser feita através do portal do empreendedor até maio de todo ano, referente ao ano anterior. Tá? Então, é o rendimento bruto que vocês tiveram durante todo o ano. No caso, vocês não precisam de um contador para fazer esse processo de declaração. O que vocês vão fazer é um controle de vocês mensal. Então, tudo que entrar de rendimento mensal para vocês, das vendas dos produtos ou serviços, vocês vão anotando, ou no caderninho, ou no Excel, para que no final do ano vocês possam fazer essa declaração anual. Tudo bem? Essa declaração anual é aí que não pode ultrapassar o valor de 60 mil no ano. Então, olha a importância da gente ter um controle mensal. Nós devemos fazer o controle mensal para que chegue no final do ano e a gente tenha ciência se a gente ultrapassou o valor ou não ultrapassou. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Tudo bem? É o que a gente fala aqui. Não precisa do contador. Eu posso fazer a contabilidade sozinha. Tá? Outra questão que a gente vai ver é que o microempreendedor individual ele não precisa emitir nota fiscal para a pessoa física. Ele precisa emitir nota fiscal somente para a pessoa jurídica. Tá? Mas, se o cliente de vocês precisarem da nota fiscal, nada impede que vocês deem a nota fiscal para não perder o serviço ou a venda do produto. Mas ele não tem a obrigação de emitir nota fiscal para a pessoa física, somente para a pessoa jurídica. No entanto, toda a mercadoria que for adquirida por vocês, vocês têm que ter a origem dessa mercadoria. Ou seja, vocês têm que ter a nota fiscal do que for adquirido para a execução do serviço ou da venda dos produtos. Tá? Então, uma coisa é o que eu preciso passar para o cliente e outra é o que eu preciso ter para motivos de fiscalização. Certo? É o que fala aqui. Exigir nota fiscal adquirir mercadorias e contratar serviços e dispensa a nota fiscal para pessoas físicas e deve emitir a nota fiscal para pessoas jurídicas. Lembrando que na declaração anual, vocês vão declarar o que vocês tiveram de rendimento com e sem nota fiscal. Tá? Então, mesmo eu não tendo que passar a nota fiscal, eu tenho que me atentar para poder fazer a declaração anual. Esse relatório mensal é um relatório de receita bruta que ele está disponível no site do portal do empreendedor. Então, se eu não tenho nenhum controle mensal, eu não adotei nenhum controle mensal, eu posso entrar pelo portal do empreendedor e puxar esse relatório mensal. Aqui, ele fala para você preencher os dados da empresa, né, qual é o mês de competência, e aí, para quem é do comércio, vai preencher essa primeira parte, indústria a parte do meio, e de serviços a parte final. E vocês vão ver que vocês vão ter que, nessa anotação, já colocar o que vocês tiveram de rendimento com e sem nota fiscal. Tá? Lembrando que o valor disso tudo não pode ultrapassar 60 mil no ano. Tá? Então, assim, existe esse relatório mensal, mas vocês podem pesquisar no Sebrae mais próximo de vocês, porque nós temos cursos de fluxo de caixa, Sei Controlar Meu Dinheiro, que ajuda vocês a ter uma administração financeira mais saudável da empresa. Então, procure o Sebrae mais próximo de vocês, com a indicação desses cursos, que também vocês conseguem ter uma administração financeira bem melhor, né? Mas, se não houver interesse, que pelo menos tenha um registro para que depois, no final do ano, vocês consigam lembrar o que vocês tiveram de rendimento aí durante todo o ano. Portal do empreendedor. Então, eu pedi para vocês anotarem, porque todo o processo do microempreendedor individual é executado através do portal do empreendedor. Tá? Então, esse é o portal. E o que eu posso fazer através do portal? Eu faço a abertura da empresa, eu faço emissão de certificado de microempreendedor individual. Isso quer dizer que, se eu precisar comprovar que eu sou microempreendedor individual, eu posso emitir um certificado através do portal do empreendedor. Tá? Eu consigo emitir a DAS, o documento de arrecadação do Simples,
que é o boleto mensal que deve ser pago. Eu posso dar a baixa do microempreendedor individual, ou seja, eu posso encerrar a empresa através do portal, tá? E lembrando que para quem for dar a baixa na empresa, deve ir também na junta comercial para encerrar definitivamente a empresa. Eu consigo fazer alteração da empresa, de endereço da empresa, tá? Então, eu tenho um botãozinho lá de alteração de dados cadastrais que eu consigo fazer alteração de endereço da empresa. Eu não preciso, por exemplo, se eu mudar de estado ou cidade, eu não preciso encerrar o meu CNPJ e abrir outro. Eu posso simplesmente entrar no portal e fazer a alteração, porque o CNPJ ele é nacional, tá? E aí eu consigo fazer a alteração de endereço da empresa, do empresário, da atividade exercida, né? Então, por exemplo, se eu for de comércio e eu quiser passar a exercer atividades de serviço, eu posso. Lembrando que vai haver uma alteração no valor do boleto, né? Porque antes eu pagava só o tributo de comércio, aí eu vou passar a receber o boleto com pagamento para tributo de comércio e serviço, né? Mas eu posso fazer essa alteração. E lembrando também que vocês têm que verificar sempre a legislação que envolve a atividade, tá? Então, posso fazer alteração de capital social, e-mail do empresário, RG, telefone, e assim por diante, tá? Para fazer a abertura pelo portal do empreendedor, então, ele vai pedir para vocês o número do recibo da declaração do último imposto de renda declarado, pessoa física, tá? Ou o título de eleitor. Então, entrou lá pelo portal, colocou o título de eleitor e não foi, é porque em algum momento, mesmo que como isento, vocês fizeram a declaração de imposto de renda, tá? Então, ele só vai pedir isso e já dá acesso para vocês fazerem um processo de abertura da empresa. E aí, quais são os benefícios de eu ser microempreendedor individual? Inscrição gratuita e pela internet, ou seja, eu não preciso de contador para fazer nenhuma atividade administrativa do microempreendedor individual. Eu entro tudo pelo portal do empreendedor e de forma gratuita eu executo. Tá? Dispensa de contabilidade formal, devendo adotar somente o registro de serviço e de vendas e serviços. Então, eu não preciso de um contador, eu posso fazer todo o processo sozinho. Eu possuo um CNPJ e consigo emitir notas fiscais para empresas do governo, ou seja, eu posso participar de licitações, tá? E eu tenho uma segurança para desenvolver o meu negócio. Então, se eu tiver com a porta aberta e vier um fiscal, eu tenho o meu negócio regularizado. Eu também consigo comprovar a renda através do microempreendedor individual, financiar compras e ter acesso mais fácil a créditos bancários, tá? Então, esses são os benefícios de você ter um microempreendedor individual. Benefícios previdenciários. Então, quando eu pago o INSS através do boleto, eu tenho uma série de benefícios previdenciários, além da aposentadoria, que são 15 anos de contribuição para mulheres até 60 anos e homens 65 anos para poder fazer o processo de aposentadoria, tá? Então, além da aposentadoria, o que eu consigo, através do INSS, ter de benefícios com o pagamento do boleto? Eu tenho, com 10 meses de carência, o salário maternidade. Com 1 ano, auxílio doença. Aposentadoria por invalidez, 15 anos. Aposentadoria por idade, lembrando novamente que para homens é 65 anos e para mulheres 60. Eu tenho, com 1 mês, pensão por morte e 1 ano, auxílio reclusão. Tá? Então, esses são os benefícios previdenciários que vocês adquirem ao pagar em dia o boleto. Tá? E eu falo em dia porque se em qualquer momento vocês precisarem de algum desses benefícios e o boleto de vocês estiverem em atraso, eles podem retirar o benefício de vigência. Né? Então, tentem pagar sempre em dia. Então, o boleto ele vence até o dia 20 de todo mês e deve ser retirado através do portal, porque não vai para a residência, reforçando a informação. Tá? Ficou alguma dúvida aqui em benefícios previdenciários?
fez uma pergunta, mas aí eu vou responder para ele no final, tá? Porque a gente vai passar por essa informação que é o que acontece se eu ultrapassar o valor de 60 mil no ano, tá? Em relação à regularização do negócio, eu tenho que consultar a legislação que envolve a minha atividade. Uma legislação que costuma ser comum a todas as atividades é a lei de zoneamento, tá? Que é, vocês devem ir na subprefeitura do local onde vocês pretendem abrir a atividade de vocês e verificar se ali é permitido esse tipo de atividade, tá? Se não for permitido, porque lá tem a lei que permite que seja somente residencial ou seja mista, que tenha comércio e residência. Mas se a subprefeitura disser que não é permitido, vocês têm que encontrar outro local para exercer a atividade de vocês. Então, consultem a lei de zoneamento, tá? Outra questão é que, para cada atividade, existem outras legislações. Então, para alimentação, a gente fala da vigilância sanitária, para educação, Secretaria da Educação, Corpo de Bombeiros. Então, consultem na prefeitura, no próprio portal da prefeitura ou no portal do empreendedor, qual é a legislação que envolve a atividade de vocês para que vocês tenham isso tudo regularizado. Mesmo para abrir um e-commerce, vocês devem consultar a lei de zoneamento, tá? Por quê? Porque pode ser criado um estoque, ou se não for criado o estoque, a prefeitura ela tem que estar a par da atividade que você executa ali. Dependendo do que você coloca, só dividindo uma experiência com vocês, né, a prefeitura já deixou de dar o alvará de funcionamento para uma atividade residencial por poder pegar fogo no estoque. Né? Então, a gente tem que se atentar a essas questões. Tá? Mesmo tendo um e-commerce, você tem que consultar a lei de zoneamento. Tá? Fora as outras legislações que envolvem a atividade de vocês. Tudo bem? Então, o microempreendedor individual, quando ele abre o microempreendedor individual, ele tem um alvará de 180 dias, tá? Então, se até 180 dias não for nenhuma fiscalização até o estabelecimento, esse alvará ele vira permanente, tá? Mas a gente tem que se atentar porque, assim, mesmo ele se tornando um alvará permanente, se você estiver fora da legislação que envolve a atividade de vocês, esse estabelecimento pode ser encerrado. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Eu tenho alvará, mas eu estou fora da legislação da minha atividade. O meu negócio ainda continua na irregularidade. Tá? Então, para o Estado, tem a CETESB, a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros. Para o município, incide também a Vigilância Sanitária, a Lei de Zoneamento e o termo de permissão de uso, fora outras legislações aí que a gente verifica dentro das atividades de vocês, tá? Então, consultem através do portal ou da prefeitura, ou na própria prefeitura, ou pelo portal do empreendedor. Então, só para a gente revisar, vocês têm duas obrigações fiscais muito importantes e que devem ser devidamente realizadas, que é a declaração anual do Simples Nacional, que é o da CIMEI, a declaração que vocês devem fazer até maio de todo o ano referente ao ano anterior, e devem recolher os impostos mensalmente de forma a não atrasar, para não perderem os benefícios. Então, se eu deixo de fazer a declaração até maio de todo o ano, vocês podem perder o CNPJ. Então, se atentem a essa questão, tentem cumprir as datas para que vocês não percam a empresa de vocês, tá? Cessão de mão de obra. A gente vai falar agora de uma questão trabalhista. Tá? O microempreendedor individual ele não pode ter cessão de mão de obra. O que isso significa? O microempreendedor individual não pode terceirizar uma atividade que está dentro das atividades que ele executa. Então, eu não posso terceirizar a minha atividade fim, porque isso é considerado cessão de mão de obra. Só para vocês entenderem, se você terceiriza uma atividade que está dentro das atividades que você executa, você deveria estar contratando aquela execução.
né, como funcionário, por exemplo, e não como um terceirizado, né? Então, a gente tem que entender que, assim, quando a gente faz cessão de mão de obra, né, para caracterizar a cessão de mão de obra, vocês podem observar se a pessoa ela tem um vínculo empregatício. Porque se der a impressão que tem um vínculo empregatício, isso caracteriza a cessão de mão de obra. Tá? Então, assim, ele é terceirizado, mas ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, ele almoça, se sai de férias, ele sai de férias, se a empresa fecha, ele sai de férias. Então, ele está trabalhando de forma que ele deveria ser o meu funcionário. Né? E aí, o que acontece? Se eu tenho essa questão que caracteriza um vínculo empregatício, eu posso sofrer uma ação judicial trabalhista. Então, para não ocorrer esse tipo de informação, né, dentro da minha empresa, esse tipo de problema dentro da minha empresa, a gente tem que se atentar à cessão de mão de obra que não é permitida para o microempreendedor individual. Tudo bem? Isso também não é permitido, tá? Eu não posso trazer pessoas que eu deveria ter contratado para executar a atividade que envolve o meu negócio dentro do meu próprio negócio, tá? Então, isso não é permitido, é caracterizado cessão de mão de obra. Contratação de empregado. O microempreendedor individual, ele tem direito a contratar um empregado. Esse empregado ele deve ter registro em carteira, ele deve ter salário de no mínimo um salário mínimo ou o piso da categoria. Então, se eu for contratar um empregado, eu vou ter que ir no sindicato e verificar o que ele tem direito para que eu possa fazer tudo nas regras trabalhistas daquele sindicato. Tá? Então, eu não posso pagar menos que um salário mínimo para o registrado e ele deve ser registrado. A gente orienta que somente para a contratação de um empregado, vocês contratem um contador para fazer essa pequena parte. Por quê? É uma parte bem trabalhosa, tá? Então, assim, para quem é sozinho, contratar um empregado fica muito tempo fora da empresa para poder executar essa atividade. Então, somente para essa atividade a gente orienta que vocês tenham um contador, tá? Lembrando que vocês devem fazer todo o pagamento do salário corretamente, 13º, férias, e o que o sindicato colocar como obrigação para vocês, tá? Saída do regime. Então, agora a gente vai falar sobre quando eu passo a não ser MEI ou como eu avalio que eu não sou MEI. Então, se eu tenho que ter mais que um empregado registrado... Ai, Jesus. Se eu tenho que ter mais que um empregado registrado, eu não sou microempreendedor individual, tá? Se eu tenho rendimentos de mais de 60 mil no ano, eu não sou microempreendedor individual. Se eu tenho entrada de sócios no meu negócio, ou eu tenho que abrir outro local, né? Ou seja, eu cresci e eu preciso abrir mais um, eu não sou microempreendedor individual. Então, eu tenho que me atentar a essas regras, porque nas regras do microempreendedor individual, não tem como eu ter uma e não ter outra. Eu tenho que ter todas as regras. E se eu tenho mais que um empregado, mais de 60 mil em entrada de sócios, eu passo a ser microempresa. Tá? E aí a microempresa, ela tem uma alteração no sistema de tributação. Eu posso estar ainda dentro do Simples Nacional, porém, eu vou estar com uma tributação diferente, tá? Então, para comércio dentro do Simples Nacional, na primeira faixa de tributação, que é 180 mil, vai ser 4% do valor. Para a indústria, 4,5%. E para serviços, 6%. Tá? Desculpa. Então, existe essa alteração quando eu passo a ser microempresa. Tá? E para ser microempresa, eu preciso de um contador. Tá? Tudo bem até aqui? Na saída do regime? Então, gente, para a gente entender como é importante você ter
uma parte financeira muito bem calculada, né? Eu preciso me atentar a não ultrapassar o valor de 60 mil no ano. Mas e se eu não me atentei e acabei ultrapassando o valor de 60 mil no ano? Existem algumas penalidades para isso, tá, gente? Então, se eu ultrapassei o valor de 60 mil no ano em até 20% do valor, ou seja, até 72 mil, eu saio do regime no ano seguinte e eu pago a diferença como microempresa, tá? Se eu ultrapasso os 20%, ou seja, se eu tenho ganhos de mais de 72 mil, eu saio do regime no ano seguinte e sou obrigado a pagar o retroativo como microempresa, tá? E o retroativo, eu quero dizer, é desde quando eu abri a empresa como microempresa, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso, ter uma saúde financeira correta, para que eu possa visualizar quando que eu estou para sair do regime. E aí, assim, se eu estou em outubro e eu vejo que eu vou ultrapassar o valor, eu procuro meu contador para fazer esse processo de alteração. Tudo bem? Como é seu nome? O Kaique fez uma pergunta. Se eu tiver 100 mil de ganho no ano, mais 40 mil for de despesas que eu tive da minha empresa, eu ultrapassei o valor? Então, a gente tem que entender que na declaração anual não existe apuração de lucro, tá? É valor bruto. Ou seja, o que eu tive de rendimento das vendas dos meus produtos e dos meus serviços, eu vou declarar. Sem contar o que eu tive de custos e despesas para executar esse serviço ou vender esse produto. Tá? Procure um contador para fazer o processo de alteração. Tá? Não existe um mês específico para vocês fazerem a alteração para a microempresa. Eu preciso avisar o meu contador que eu fiz a alteração para ele avisar a Receita de que houve isso. Tá? E aí ele vai desenquadrar você de microempreendedor individual e enquadrar em microempresa. Tá? E aí, gente, a gente tem que se atentar a uma questão que, assim, o ano fiscal começa em janeiro. Então, a alteração na receita, ela pode ocorrer a qualquer momento do ano, mas vocês vão ver essa visualização no papel em janeiro. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tudo bem? Alguma dúvida? Estou testando. Vocês estão ouvindo? Quem não estiver me ouvindo, tenta... Se vocês quiserem mais informações, tá? Entre em contato conosco do Sebrae. Aqui tem um espaço do MEI, que para quem é do estado de São Paulo pode ir lá e eles realizam a formalização. Tá? Eu vou ficar mais tempo aqui para tirar dúvidas pontuais. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à feira, que vocês tenham um ótimo aproveitamento aí da feira. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada.